Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e discutir o exercício 266 do livro de Estática, que diz o seguinte: durante uma curva suave para a direita, uma pessoa exerce as forças mostradas sobre o volante. Uma força aplicada aqui no ponto A e uma força aplicada no ponto B, formando um ângulo de 30 graus com essas duas linhas que são tangentes ao volante nos pontos A e B, tá? E as duas forças têm módulo de 8 newtons. Observe que cada uma dessas forças pode ser decomposta por uma componente tangencial e uma componente radial apontando para dentro. Então, determine o momento exercido por essas duas forças em relação à coluna do volante em O, tá? Então, ele já dá aqui a dica das componentes tangencial e radial. Então vamos decompor a força F, uma componente na direção radial e uma na direção tangencial ao volante, tá? O mesmo vale aqui para outra força aplicada em B, e vamos definir nosso sistema de referência dessa forma aqui, tá? Então a gente observa que as forças FR, elas não exercem momento sobre o ponto O, porque as suas linhas de ação passam pelo ponto O, tá? Então a gente se lembra que quando a linha de atuação de uma força passa por um determinado ponto, ela não exerce momento com relação àquele ponto, tá? Então com isso, as únicas forças que vão exercer momento em relação a O são as duas forças FT, que por serem antiparalelas e terem o mesmo módulo, elas formam um binário, tá? E o momento desse binário é dado pelo módulo da força vezes a distância entre elas, a distância perpendicular entre as suas linhas de ação, que aqui a gente está vendo que é de 375 milímetros, tá? E a força Ft, ela pode ser dada como sendo a força F projetada ao longo da direção tangencial, que seria aqui então F cosseno de 30 graus, que é esse ângulo aqui, tá certo? Então, e como a gente observa que o momento gerado vai ser um momento horário, né? Vai ser um momento horário, então o sinal desse momento é negativo, porque a gente definiu o sentido positivo como sendo o sentido anti-horário, tá? Então, daí a gente colocar esse sinal de menos aqui na frente. Substituindo aqui os valores, a gente tem essa expressão, fazendo a conta, a gente tem que o momento da força F com relação ao ponto O é 2,6 newtons vezes metro, horário, tá? Eu não coloquei aqui o sinal, porque como já tem horário aqui, a gente já sabe qual é o sentido, então é desnecessário colocar o sinal. Se você colocar o sinal de menos aqui, também não tem problema, não está errado. Tá bom? Então é isso, e até a próxima.